Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e televisão de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a este sábado, 2 de maio, sábado da terceira semana da Páscoa, em que a Igreja celebra em seu calendário litúrgico a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Saudamos ainda os nossos amigos da Rede Canção Nova, de rádio e televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, Rádio Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Saudamos os amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubá de Tubarão, Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, no estado de Goiás, a Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso, Rádio Aliança FM de Porto Alegre e Rádio Aliança FM de Brasília, Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa. Os amigos da Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial, Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha, na Paraíba. Saudamos ainda os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, e ainda os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói. Temos neste momento o canto de entrada. Depois de fazer a vênia, o Santo Padre, neste momento, acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Rezemos hoje pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar de seus povos nestes momentos de crise. Chefes de Estado, presidentes de governo, prefeitos, governadores, presidentes de região, para que o Senhor os ajude e lhes dê a força, porque o trabalho deles não é fácil. E que, quando há diferenças, havendo diferença entre eles, saibam que nos momentos de crise devem ser muito unidos para o bem do povo, porque a unidade é superior ao conflito. Hoje, sábado 2 de maio, hoje, Salvador, 2 de maio, se unem a nós em oração 300 grupos de oração que se chamam os madrugueiros, aqueles que se levantam cedo para rezar, levantam cedo justamente para a oração. Eles se unem hoje, neste momento, a nós.
Il Signore ci ha aperto la bocca in mezzo alla sua Chiesa. Lo ha colmato dello spirito di sapienza e di intelletto. Lo ha rivestito di un manto di gloria. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre introduz o ato penitencial. Signore, que não sei venuto a condenar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, Que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Signore, que perdone muito. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes em Santo Atanásio um exímio defensor da divindade de vosso Filho, concedei-nos, por sua doutrina e proteção, crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Passamos agora à liturgia da palavra. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e, há 8 dias, jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos de Tabita, que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-lhe a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?
Que poderei retribuir ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? O salmo responsorial é o Salmo 115. Per tutti i benefici che mi ha fatto. Alzerò il calice della salvezza. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Adempirò i miei voti al Signore. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presenza de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que fez em meu favor? Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna, diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. E a página do Evangelho que ouviremos é de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Questo vi scandalizza. E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo Spirito che dà la vita. La carne É non o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Gesù infatti sapeva fin Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. e diceva: E acrescentou: per questo vi ho detto, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. da quel momento molti dei A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. disse allora Gesù: Então Jesus disse aos 12: volete andarvene? vós também quereis ir embora? Gli rispose Simão Pedro respondeu: Signore, da chi andremo? a quem iremos, Senhor? Tu hai parole di Tu vita tens palavras de vida eterna. abbiamo creduto e Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a homilia do Santo Padre. La prima lettura inizia A primeira leitura tem início quei giorni naqueles la Chiesa dias. era in pace. A igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor E con il conforto dello Spirito e Santo crescia cresceva em número com a ajuda do Espírito Santo. Tempo de paz. la Chiesa cresce. E a igreja cresce. La Chiesa A igreja tranquila, conforto está tranquila, tem o conforto do Espírito Santo, é em consolação. tempi. Tempos bonitos. Poi segue E depois segue la guarigione di a Enea, cura de Enéas. poi Pietro Depois risuscita Pedro ressuscita Gazela, Tabita e coisas que se fazem em paz.
Mas há tempos que não são de paz na igreja primitiva. Tempos de perseguições, tempos difíceis, tempos que colocam em crise, que colocam os fiéis em crise. Tempos de crise. E no tempo de crise é aquele que o Evangelho de João hoje nos conta. Esta passagem do Evangelho é o fim de toda uma sequência que começa com a multiplicação dos pães. Queriam fazer de Jesus rei, Jesus retira-se para rezar, eles no dia seguinte não o encontram, vão procurá-lo, o encontram, e Jesus os reclama com eles. Reprime porque buscam a comida e não a palavra de vida eterna. Toda aquela história termina aqui. Eles lhe dizem, dá-nos deste pão. E Jesus explica que o pão que dará é o próprio corpo, é o próprio sangue. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, depois de terem ouvido isso, disseram, esta palavra é dura. Quem pode ouvi-la? Jesus disse, quem não comia o próprio corpo, o seu sangue, não teria a vida eterna. Jesus também dizia, se comerdes este corpo e beberdes este sangue, e o meu sangue, ressuscitarei no último dia. Isto coisa que Jesus dizia. E esta palavra é dura, é muito dura. Algo aqui não funciona. Este homem foi além dos limites. Este é um momento de crise. Havia momentos de crise, momentos de paz e momentos de crise. Jesus sabia que os discípulos murmuravam. Aqui há uma distinção entre os discípulos e apóstolos, não? Os discípulos eram aqueles 72, ou até mais. Os apóstolos eram os 12. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E por isso, diante dessa crise, os recorda. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe é concedido pelo Pai. Retoma aquele atrair ao Pai. O Pai nos atrai a Jesus. E isto como se resolve a crise. E a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Distanciaram-se. Este é um pouco perigoso. Esta doutrina, sim, é bom, prega, cura, mas quando chegam essas coisas estranhas, por favor, é melhor que vamos embora. É a mesma coisa fizeram os discípulos de Emaús na manhã da ressurreição. Ah, sim, coisa estranha. As mulheres que dizem que ouviram no sepulcro, isto não cheira bem. Vamos embora cedo, porque virão os soldados e nos crucificarão. O mesmo fizeram os soldados que custodiavam o sepulcro. Viram a verdade, mas depois preferiram vender o seu segredo. Estamos seguros. Não nos coloquemos nessas histórias que são perigosas. O momento de crise é um momento de escolha. É um momento
que nos coloca diante de decisões que devemos tomar. E todos na vida tivemos e teremos momentos de crise. Crise familiar, crise matrimonial, crise social, crise no trabalho, muitas crises. Também esta pandemia é um momento de crise social. Como reagir naquele momento de crise? Naquele momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E Jesus toma a decisão de interrogar os apóstolos. Disse então Jesus aos 12, vós também quereis ir embora? Tomem uma decisão. Tomai uma decisão. E Pedro faz a segunda confissão. Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Pedro confessa, em nome dos 12, que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus. A primeira confissão, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E imediatamente depois, quando Jesus começa a explicar a paixão, que viria, ele, para Jesus, diz, não, Senhor, isso não. E Jesus o repreende. Mas Pedro amadureceu um pouco. E aqui não o repreende mais. Não entende aquilo que Jesus diz sobre comer a carne, beber o sangue, não entende. Mas confia no Mestre. Confia. E faz esta segunda confissão. A quem iremos? Por favor, Tu tens palavras de vida eterna. Isto nos ajuda, a todos nós, a viver os momentos de crise. Na minha terra tem um dito que diz, uma expressão que diz, quando vai a cavalo e você deve atravessar um rio, por favor, não trocar de cavalo no meio do rio. Nos momentos de crise, ser muito fixos, firmes na convicção da fé. Estes que trocaram de cavalo. Procuraram outro mestre que não fosse assim duro, como ele dizia. No momento de crise, se requer a perseverança, o silêncio. Permanecer onde estamos, firmes. Não é o momento de fazer mudanças, é o momento da fidelidade a Deus, da fidelidade às coisas que nós assumimos por primeiro. Também é o momento da conversão. Por esta fidelidade, sim, nos inspirará alguma mudança para o bem, não para distanciar-nos do bem. Momentos de paz, momentos de crise. Nós, cristãos, devemos aprender a administrar ambas as coisas. Ambas as coisas. Alguém, um padre espiritual, diz que nos momentos de crise é como passar pelo fogo para tornar-se fortes. Que o Senhor nos envie o Espírito Santo para saber resistir às tentações nos momentos de crise, para saber ser fiéis às primeiras palavras, com a esperança de viver depois os momentos de paz. Pensemos em nossas crises, as crises de família, crises no bairro, crises no trabalho, as crises sociais,
no mundo, na localidade, muitas crises, muitas crises. Que o Senhor nos dê a força de, nos momentos de crise, não vender a fé. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, a reflexão do Papa Francisco, na liturgia desta celebração eucarística, este sábado, 2 de maio, sábado da terceira semana da Páscoa, em que a Igreja celebra a memória litúrgica de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Neste momento temos a preparação das oferendas, que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva in questo sacrificio onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo annuale di Sant'Atanasio. Olhai, ó Deus, as oferendas que apresentamos na festa de Santo Atanásio para que, seguindo seu ensinamento, cheguemos à salvação eterna pelo testemunho da verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio Onnipotente, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Atanasio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la amaresti, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Adoramos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi in segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. A paz de que tanto precisamos e que somente Ele pode nos conceder. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento, na sequência, os que concelebram esta Eucaristia. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, e o dizemos particularmente àqueles que nos acompanham pelo rádio. Estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, neste sábado, 2 de maio, da terceira semana da Páscoa, 2 de maio, data em que a Igreja celebra em seu calendário litúrgico Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Santo Padre, neste momento, nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua casa, para dar a todos o pão de cada dia. Aleluia. Diz a antífona de comunhão, consignada do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 42. Neste momento temos o Santíssimo exposto para a nossa adoração. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, ci hai nutriti a questi santi misteri. Ó Pai Todo-Poderoso, nós confessamos firmemente com Santo Atanásio a divindade do vosso Filho Jesus, que Ele nos dê a vida e proteção por meio deste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa, que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Acabamos de receber a bênção final desta Santa Missa, neste 2 de maio, em que a Igreja celebra a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, que viveu do ano 295 a 373. Nascido no Egito, Atanásio foi diácono ao lado do bispo Santo Alexandre, a quem acompanhou ao Concílio de Nicéia em 325, no qual foi reafirmada a divindade de Cristo. Demos graças a Deus. Atanásio, eleito bispo de Alexandria em 328, foi o principal e incansável defensor da doutrina transmitida pelos apóstolos. Perseguido pelos imperadores e arianos e mandado 4 vezes ao exílio, viu por fim triunfar a verdadeira fé por sua doutrina e ardente amor a Cristo. É honrado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental. Chegamos assim ao término desta Santa Missa. Agradecemos a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que esteve conosco. Lembrando que o Santo Padre, nesta missa, rezou pedindo a Deus que ajude os governantes para que sejam unidos nos momentos de crise para o bem dos povos. De fato, o Papa rezou pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar dos povos. E na homilia afirmou que nos momentos de crise é preciso ser muito firmes e perseverantes na convicção de fé. Não é o momento de fazer mudanças, disse. O Senhor nos envia o Espírito Santo para ser fiéis e nos dê a força de não vender a fé. A todos mais uma vez, muito obrigado. Bom sábado, bom final de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.